Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, criticou o ativismo judicial e disse que um bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. O comentário foi feito para uma plateia de empresários e investidores que participaram do Fórum Empresarial LIDE, aquele do João Dória, realizado nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o que disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir à lei e à Constituição. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. O ativismo judicial implica no enfraquecimento e na superação do princípio democrático. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Se é verdade que o Estado de Direito forte, que nele o judiciário tem a prerrogativa de dar a última palavra, e essa é uma verdade, mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes, que se sentem desobrigados a assumir as suas próprias responsabilidades. Tá aí, Eugê. Bom, isso é para recorte e para que se guarde para a história como a manifestação de um homem que está cercado por pessoas do ativismo judicial, exatamente isso que ele ali combate, e se manifesta com indubitável e respeitável coragem, porque isso que ele disse é diretamente direcionado para os seus pares de corte. Sensacional esse moço André Mendonça. Eu sei que a imprensa paga, que os sicários da imprensa não darão voz ao André Mendonça, mas parabéns pela construção, Henrique, porque esse material deverá ficar na história do nosso programa. Porque o que, sinteticamente, o senhor André, Sua Excelência, o senhor ministro André Mendonça, disse nessa reunião do LIDE, no Rio de Janeiro, é aquilo que está na voz de cada brasileiro que se sente ofendido com esse Supremo Tribunal Federal, lacaio da esquerda brasileira, lacaio do desequilíbrio que existe entre os três poderes, lacaio dos interesses desses ministros que de há muito abandonaram seu dever maior, que é defender a Constituição pátria, lacaio da covardia e lacaio, sobretudo, da vontade indomável que esses homens têm de enriquecer, enriquecer e enriquecer, o que pode ser um desejo legítimo de um e qualquer, jamais, todavia, de um jurista. Um jurista não haverá de enriquecer, senão de sabedoria e de conhecimento do direito.
e enriquecer ou espargir a sua condição de jurista e distribuir o direito entre aqueles tantos que anseiam por ele numa pátria amada. Nós não temos juristas no Supremo Tribunal Federal. Nós temos lá um ministro que é oriundo das hostes do Judiciário, o ministro Fux, que é muito preparado, poderia ser permanentemente um jurista, covardou-se, não é? E o André Mendonça, que é uma voz solitária entre 11, não é? Portanto, os outros 10 não o amparam, mas eu quero dizer que eu fiquei até emocionado de ouvir o que disse o senhor André Mendonça, uma voz solitária, um solilóquio na Corte Maior desse país, mas que a todos nós traduz uma voz de esperança. Porque quando alguém que está na Torre de Babel diz que uma língua deverá ser adotada em prol da comunicação, certamente outros poderão ouvi-lo desde que a voz das ruas se faça sentir. Sem a voz das ruas, nós vamos continuar com o Gilmar Mendes comandando os outros ministros, ele manda no Alexandre, ele manda no sambista, que é o presidente, o rapaz lá do Rio de Janeiro, enfim. Bom, Gê,